Olá, seja bem-vindo à aula de número 5 do nosso curso Estratégias de Enfrentamento à LGBTQIAP+ Fobia. Depois de conhecermos aspectos da intolerância a minorias que têm raízes no período colonial brasileiro e conhecer um pouco da história de luta da comunidade LGBTQIAP+, eu vou apresentar agora dados sobre as formas de violência das quais esse grupo é alvo em nosso país. Antes de mais nada, é preciso desmistificar a percepção de que essas formas de violência e intolerância são cometidas somente em situações extremas, envolvendo pessoas desconhecidas. Vamos assistir agora a um trecho do documentário Sobrevivências, que colheu depoimentos cotidianos de pessoas LGBTQIAP+. São relatos de uma vida marcada pela depressão, não aceitação e violência cotidiana. Na escola, justamente por eu sempre ter sido diferente, assim, dos outros meninos, eu ouvia comentários de... chamava de gay, viado, essas coisas assim, né? E, obviamente, quando uma criança ouve isso, ela fica chateada, né? Mas... acho que a única vez que eu realmente senti medo, assim, no colégio foi no ensino médio, acho que eu tava no 2º ano, que tinha o espelho de classe e era em dupla. E um colega meu, ele disse que ele não ia sentar comigo porque eu era gay. E aí deu toda uma confusão e tal. E ele falou que ele só não bateria em mim porque seria como bater numa mulher. Mas ele se recusou até o fim de sentar do meu lado e a direção trocou de lugar, blá, 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 pra não ter mais briga. Essa foi a vez que eu mais me senti, que no colégio, assim, eu mais sentia a homofobia mesmo, mas porque nas outras vezes sempre foi tipo comentários, essas coisas assim que eu acabava ignorando. Dessa vez foi mais direto, assim, tipo. A minha mãe, ela começou a brigar comigo, não chegou a me insultar, mas falava que não queria isso pra ela. Batia na mesa, eu lembro direitinho. Ela batia na mesa e dizia que não queria, que não era aquilo que ela planejou pra mim. E eu dizia que aquilo ali não era verdade, que eu não ia ser nada daquilo que ela pensava. Até que eu mentia dizendo que depois de um certo tempo, né, depois eu dizia que eu ia ficar com meninos. Né, não era aquilo, não, era uma coisa que tinha acontecido, mas não era a minha verdade. O meu pai soube bem depois. Ele soube através de uma mensagem do meu celular que a gente estava escondendo, porque ele não podia saber, porque ele tinha problemas cardíacos. Então, ele soube e no outro dia, na escola, ele foi me buscar e falou que desculpa. Ele falou que não ia tomar mais os remédios dele, que era do coração, e ia deixar que Deus levasse ele. Porque ele não queria ter uma filha homossexual. Os dois relatos que assistimos servem de indício para entendermos que a violência, nesses casos,
parte, muitas vezes, de pessoas próximas, como conhecidos e familiares. Isso acaba conduzindo a um quadro de depressão que pode levar inclusive ao suicídio. O Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil, uma instância autônoma da qual fazem parte instituições que tratam dos direitos dessa população, registrou, desde o ano 2000, morte de pessoas LGBTQIAP+. Os dados mostram que, em 2022, o Brasil assassinou um membro dessa comunidade a cada 32 horas, um total de 273 mortes no ano passado. O perfil das mortes aponta que a maioria delas acontece entre as mulheres transexuais e travestis, que representam 58,24% dos casos, seguidas pelos gays com 35,16%. Apesar de a causa principal ser o assassinato, o suicídio representa 10% dessas mortes. No que diz respeito à distribuição desses crimes no Brasil, os estados com maior ocorrência de crimes são Ceará, São Paulo e Pernambuco. Porém, o mapa da violência fornecido pelo dossiê demonstra que a intolerância está disseminada por todo o território nacional. Os índices de violência, e aí destacando, né, de morte, de assassinatos, ele é muito mais alto, né, evidencia-se uma direção. O corpo-alvo é o corpo das travestis, o corpo das pessoas transgêneras. Né? E o que significa? O que são essas pessoas? Travesti e pessoas trans, né, transgeneridade, não é orientação sexual. É uma identidade de gênero. Isso organiza, então, né, que a matriz dessa LGBTfobia, ela é machista, ela é patriarcal. Por quê? Porque é no patriarcado e no machismo que você não tolera a dissidência de gênero. Então, você não tolera ter um filho efeminado. Você não tolera ter uma filha masculinizada. Você combate isso. Então, nesse universo patriarcal machista, é até possível. Você gosta de homens? Você diz, então você seja discreto, você faça isso. E como é que eu garanto isso para você? Eu não conheço nenhum caso de clientes de travestis que sejam homens gays. Todos os clientes de travestis ou são mulheres héteros e majoritariamente são homens héteros. E a gente não sabe. Muitos são homens casados, ou seja, mantêm, né, a aparência, o semblant exigido pelo machismo e pelo patriarcado, mas tem satisfação sexual com pessoas dissidentes de gênero. E tem que ser tudo escondido. De modo que quando esses caras se sentem ameaçados, eles matam. Justamente para que, né, essas travestis, essas mulheres trans, não revelem o segredo. E por que eles não vão presos? Porque o corpo trans, o corpo travesti, ele não vale nada nessa sociedade. Outro aspecto a ser levado em conta quando se fala de dados sobre crimes de violências contra as pessoas LGBTQIAP+, no Brasil, é que dados públicos a respeito da violência são poucos e publicados de maneira descontínua. Isso faz com que o planejamento de políticas públicas para o enfrentamento da violência seja pouco efetivo. O atual governo anunciou, em abril de 2023, que pretende reformular o Conselho Nacional de Pessoas LGBT+, extinto em 2018. Em teoria, isso permitirá uma melhor monitoração desse cenário, porém, no momento, isso ainda não ocorreu. Outro estudo, organizado pelo Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, publicado em 2020, questiona dados do Atlas da Violência, publicação oficial do governo, no que diz respeito ao assassinato de pessoas LGBTQIAP+, no Brasil, com o número registrado de apenas 193 em 2017. Segundo o Instituto,
o dado ainda que bem maior que os registros anteriores, é extremamente preciso pela falta de registros. O estudo ainda lembra casos de violência contra a população negra LGBTQIAP+, como o da transexual Verônica Bolina, espancada e despida numa carceragem feminina em 2015, e Marielle Franco, vereadora carioca, mulher, negra e lésbica, brutalmente assassinada em 2018. Se observados de perto, esses e outros dados fazem com que o Brasil ainda precise progredir muito nesse cenário. Enquanto isso, milhões de pessoas LGBTQIAP+, continuam vivendo constantemente sob o medo, a humilhação, a violência e o julgamento da sociedade. Esta aula procurou aprofundar a compreensão sobre a violência resultante da LGBTQIAP+ fobia, trazendo dados que demonstram a gravidade dessa situação. Dentre os casos que levam membros dessa comunidade à morte, também está a violência cotidiana que parte de ciclos próximos, como familiares e conhecidos. Além disso, vimos que a falta de dados oficiais a respeito do assunto dificulta a criação de políticas públicas efetivas. Esta aula fica por aqui e eu espero você na próxima aula. Até lá!